Boa noite, moçada. Hoje tive uma notícia legal, que assim que acabar a pandemia, nós teremos um churrasco na casa da Vânia. Então, vamos torcer para que isso acabar logo, para a gente poder ir lá comer esse churrasco, tá bom? Nossa aula de hoje vai ser um pouco mais amena. Eu pensei alguns assuntos para a gente discutir. Primeiro, nós vamos falar algumas generalidades, na verdade, né? Vamos só mudar de cena aqui, isso. Aí vamos ver algumas generalidades do agronegócio. Falar um pouco da importância, reafirmar a importância do agronegócio no Brasil, né? O Brasil é mundialmente conhecido como um grande produtor de grãos, carne, açúcar, café e outros produtos. Uma boa parte da nossa economia é dependente hoje do agronegócio, né? E além dessa importância econômica, o agronegócio tem um impacto social muito grande na geração de emprego e no abastecimento das casas brasileiras. Hoje, principalmente nesse momento em que nós estamos tendo uma retração econômica e tudo mais, quem está segurando as pontas aí na nossa balança comercial é o agronegócio, tá certo? Veja só essa informação. Em 2017, o PIB, Produto Interno Bruto, voltou a crescer, porque tinha ficado 2 anos em queda. O crescimento de 1% da geração de riquezas no país, ou seja, esse crescimento de 1% do PIB, só foi possível graças ao agronegócio, que avançou 13% em 2017. São dados do Ministério da Agricultura. O setor, o agronegócio, responde por uma parcela entre 23% e 24% do PIB brasileiro, ou seja, um quarto da riqueza gerada no Brasil é do agronegócio. E mais, as exportações do agronegócio foram responsáveis por 44,1% de todas as vendas ao exterior realizadas pelo Brasil. Vejam que o agronegócio precisa ter um olhar muito cuidadoso, zeloso do poder público, as políticas públicas e tudo mais, porque é um setor que gera riquezas, é um setor que dá peso na nossa balança comercial, gera emprego, não é? Veja, os principais produtos mais exportados também em 2017, dos 10 mais exportados, 7 são fruto do agronegócio. Soja, carne de frango e carne bovina, açúcar, celulose, café e farelo de soja. Vocês, eu creio que alguns de vocês foi naquela visita técnica que nós fizemos em Três Lagoas e tiveram a oportunidade de conhecer a Eldorado, né? A Eldorado dobrou a capacidade mais que dobrou a capacidade da indústria dela, e nós temos uma fibra lá, quer dizer, nós temos uma produção de celulose hoje fantástica, né? E veja, de 7 entre os 10 produtos mais exportados serem do agronegócio, mostra o peso e a importância do agronegócio, né? Além da questão econômica, existe um papel social do agronegócio. As atividades não movimentam apenas a economia, tá? Tem a questão dos empregos, alimentação e o desenvolvimento de negócios. Uma das maiores feiras de negócios que existe hoje é aquela feira do AgriShow em Ribeirão Preto. Movimenta um dinheiro fantástico, né? E de todos os negócios que envolvem o agronegócio. O próprio governo federal dá a informação de que o agronegócio se consolidou como o maior gerador de empregos do país no último ano. Olha só que interessante. Quer dizer, é claro que a gente tem que ter aquela visão abrangente, né? Você vê o agronegócio como um todo, né? Aquilo que é antes da porteira, aquilo que é depois da porteira e dentro da porteira. Não podemos encarar o agronegócio só como o agronegócio propriamente dito, ou seja, só aquilo que está dentro da porteira, tá certo? Mas é um grande empregador. Outra questão, ó. Olha que legal, esse aqui saiu fora de onde ele devia estar. Vamos pôr ele para dentro aqui, né? Aí, ó. A questão da agricultura familiar. Esses dados são de 2016, mas continuam valendo.
Em 2016, o agronegócio empregava 19 milhões de pessoas no país, sendo a agricultura familiar responsável pela maior parte, empregando mais de 11 milhões de trabalhadores. É claro que nós ainda temos algumas distorções na questão da agricultura familiar, e a gente vai falar isso um pouco mais no segundo semestre, quando a gente falar de reforma agrária, né? Mas independente das falhas que tem a nossa reforma agrária, a agricultura familiar tem um peso muito importante. Por quê? 70% dos alimentos consumidos no Brasil têm origem nos pequenos produtores. Mandioca, feijão, carne suína, aves, leite, milho são os grandes destaques que fazem com que o produto da agricultura familiar seja importante. A agricultura familiar precisa, na verdade, de ter um maior incentivo técnico, né? Profissionalizar mais, porque nós ainda temos, nós vamos falar um pouquinho mais para frente aí sobre os desafios. Nós temos muitas perdas no agronegócio e que só vai melhorar isso na medida que a gente tiver uma tecnologia mais adequada, o uso da tecnologia ser mais disseminado entre os agricultores familiares, eles se organizarem melhor. A gente vai falar um pouco também no segundo semestre sobre a questão de cooperativismo. No estado de São Paulo a gente vê isso muito pouco, porque eu acho que um pouco a questão cultural. Os estados do sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tem uma cultura muito forte nessa questão de cooperativismo. E funciona, gente, funciona. É todo mundo trabalhando para todo mundo. Nós vamos pegar alguns exemplos de cooperativas do agronegócio para a gente discutir. Aqui em São Paulo, todas as grandes cooperativas de agronegócio quebraram. Por quê? Porque mudou o foco, sabe? Envolvimento político. Nós tínhamos aqui na região a Cobrac em Araçatuba, que tinha filial em Andradina, em Três Lagoas, cresceu, virou quebrou. Nós tínhamos em Rio Preto a Café Alta, que era uma grande cooperativa também, quebrou. Aqui na nossa cidade, não sei se vocês chegaram a conhecer, nós tínhamos a Cooperativa Agrícola da Fazenda Tietê, que era uma cooperativa que foi extremamente focada no negócio da avicultura, porque nós tínhamos uma avicultura forte em Pereira, avicultura de postura, né, para a produção de ovos. Nós chegamos a ter, eu fiz um levantamento em 1984, salvo engano, para o prefeito, nós tínhamos 56 granjas aqui. Então, olha o peso que era isso na região. Hoje deve ter 2 granjas, né? Foi um setor e também essa cooperativa, talvez por problemas de gestão e de foco, acabou sucumbindo. Então a agricultura familiar tem um papel importantíssimo, tá bom? E aí vamos ver aqui alguns dos desafios que o agronegócio tem. São muitos os desafios, mas olha, veja, um desafio importante, né, na questão até mundial é a confiança do mercado, né? Vocês sabem que hoje isso pesa muito em questões administrativas, a confiança que o mercado tem no nosso agronegócio. Então o Brasil hoje é reconhecido como um produtor confiável. Isso aí, os números mostram isso, né? A China importa cada vez mais soja, a União Europeia aparece como o segundo maior parceiro comercial, e nós tivemos um problema nessa questão da confiança. Vocês se lembram, não sei, devem se lembrar, de quando saiu a tal da Operação Carne Fraca, que era fiscais do Ministério da Agricultura, inclusive provavelmente colegas meus, engenheiros agrônomos, que estavam praticando irregularidades na fiscalização sanitária. E isso aí, acabou que isso esparramou para o mundo e houve barreiras e sanções que foram impostas pela comunidade União Europeia para importar algumas carnes brasileiras, ou seja, alguns frigoríficos passaram a ficar tolhidos de terem a oportunidade de exportar. Por quê? Por conta de mazelas aí de trabalhadores, de fiscais, e que gerou uma operação da Polícia Federal chamada Operação Carne Fraca, né? Mas tem outros desafios importantes. A carga tributária no Brasil é uma carga muito alta que precisa ser revisto isso, tá?
Então tem empreendimentos que são inviabilizados no Brasil em razão do custo fiscal. A carga tributária ser muito grande. Isso inviabiliza. É complexo o sistema e além de ser uma das mais altas do mundo, a carga tributária. Outra questão que é um desafio também para a gente tentar rever é a questão do desperdício na produção. Por quê? Porque tecnologia inadequada, transporte ineficiente e a própria cultura do desperdício constitui esse tripé de perdas. É imprescindível a gente aprimorar essa eficiência produtiva, a logística e a educação para a sustentabilidade, que a gente vem falando sempre. O Brasil, para ser um país sustentável, precisa mudar um pouco a cultura, né? Para não ter essa cultura do desperdício. Outro desafio, impacto ambiental. A atividade agropecuária, pela própria natureza, ela pode provocar impacto, pode ser maior ou menor em razão de algumas variáveis. Quer dizer, o tipo e condição do ambiente natural existente, aquilo que existe, o que eu vou implantar, o tipo de exploração que vai ser implantada, as diretrizes ambientais do empreendimento ou do produtor, a tecnologia utilizada na produção e a fiscalização existente na região. Olha só, a fiscalização é importante. Isso daí vai ser maior ou menor, provocando danos maiores ou menores, né? E esse impacto ambiental vai variar em razão dos fatores que deram causa. Você vai ter ou desmatamento, ou perda da biodiversidade, o esgotamento dos mananciais, geração de resíduos, contaminação de mananciais, degradação do solo ou até contaminação do solo. Vocês se lembram, embora não fosse oriundo do agronegócio, mas aquele filme que vocês viram lá de Paulínia, o que gerou em termos de contaminação de solo, o que gerou em termos de degradação, de contaminação de mananciais e tudo mais, né? Então a gente precisa ficar atento a essas questões e ver qual é a condição do ambiente que existe, onde eu vou implantar o meu negócio, o que eu vou implantar, quais são as diretrizes ambientais que existem naquilo, a tecnologia que eu vou usar e também a fiscalização para gerar o mínimo de impacto possível, tá certo? Uma outra questão, acho que a gente já abordou um pouco, é a questão da logística do transporte. É um desafio permanente, né? Você atender essa demanda, essa logística adequada. Vocês sabem tudo aquilo que a gente já falou do agronegócio, da questão da biológica, da questão da perecibilidade. Então, seja pelo tipo de modal que a gente tenha, ferrovia, hidrovia, seja pela suficiência para o escoamento necessário, a nossa infraestrutura está muito aquém do necessário. Vocês viram que agora estão falando muito da ferrovia norte-sul, né? Que já começou e que vai vir. Gente, é preciso ter isso o mais rápido possível para a gente poder melhorar essa questão do nosso transporte do agronegócio, tá? Via de regra, os investimentos que são feitos não são suficientes para acompanhar a produção agrícola nacional. A tecnologia melhora a produtividade e aumenta a produção, mas esbarra sempre na logística de transporte, que ainda é muito deficitária. Esse é um dos grandes problemas que nós temos. Eu não sei, no Brasil às vezes as coisas caminham meio lento por várias razões, né? Principalmente por razões políticas, razões morais. Então a gente fica preocupado com isso. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos discutir ainda a questão de uso de drones. Mas para ter um momento de amenidades, vocês tiveram poucas pérolas esse ano por terem feito muito pouca coisa manuscrita, mas vamos ver algumas pérolas que já foram reveladas de outras turmas, para vocês não cometerem o mesmo erro, tá certo? Então olha só, numa época que nós falamos sobre questão de relações políticas públicas e tudo mais, o cara disse que o concurso público gerava instabilidade. Não, quem presta um concurso público presta e vai ter estabilidade, não instabilidade. Outra coisa, o que está em desuso, que é antiquado, que é arcaico, é obsoleto, não é obsoleto também não. Quando você tem um aumento na produção, se aumenta o seu volume, se aumenta o peso, aumento de preço, é esse aumento aqui, não é o aumento.
E aqueles elementos que a gente usa para produzir um determinado produto ou serviço são insumos, não são insumo, tá certo? Olha só, alguns conceitos de ciclo vegetativo que puseram em prova. Período de crescimento da planta, tratamento do solo até o seu ponto de colheita. Mas se é ciclo vegetativo, o que tem a ver com solo? O outro disse assim, ó, é o tempo que o produto leva para crescer, colher, vender e ser consumido. Ah, quer dizer que se ele ficar lá na prateleira 2 meses, ainda faz parte do ciclo vegetativo da planta. Gente, é questão de pensar, né? O outro teve a iluminação de dizer isso aqui, ó, o ciclo vegetativo da cultura é o clima onde se é cultivado. É mole? Mas tem mais, ó. Outro diz que o ciclo vegetativo é a continuação da decomposição da cultura. Olha só que profundo. Então você faz uma composteira lá e ainda está com o ciclo vegetativo. O outro foi mais prolixo, né? O ciclo vegetativo de qualquer cultura é a sobrevivência da produtividade no agronegócio. É extremamente importante ter conhecimento das fases do ciclo vegetativo para ter responsabilidade socioeconômica e ambiental em todos os processos. Aí, quando eu vejo uma coisa dessa, eu pergunto, entendeu? A pessoa vai dizer não. Eu falo, nem eu. E aí teve um outro amigo que foi falar sobre a abrangência do agronegócio. E ele disse que a abrangência do agronegócio é muito mais abrangente do que muitos possam imaginar. Ah, entendi. Então o agronegócio é muito mais abrangente do que muitos possam imaginar. Tá vendo? E ali fizeram algumas contribuições para o léxico, para o dicionário. É 10. É 10 não significa que é nota 10, significa desde. A pessoa foi falar desde e falou que é 10. Revogou, quer dizer, uma lei que foi revogada, ela não foi revogada. Nada é essencial, é essencial. Osbanjamento, olha só. Exacerbado, não, é exacerbado. Revelam é com Mzinho aqui. Maquiam é com Mzinho aqui. Expansão não é escrito assim. Devastam, também não é escrito assim. Emissão de gases, quem emitir gases dessa forma aqui está lascado, viu? Altamente, altamente o quê? E o seruma, para acabar de completar, o cara fez essa. O seruma, o seruma é o ser humano. Mas isso foi só o chamado minuto da descontração, tá certo? Vamos continuar aqui e falar sobre o nosso uso de drones no agronegócio. Ó, os drones têm ganho um espaço muito grande, tá? Porque é muito versátil na questão de investimento, você tem vários tamanhos, formatos, né? E pode desempenhar várias funções nas propriedades, tem um custo relativamente baixo, variando de acordo com o modelo e com as tecnologias que você embarca. Agora, não há muito tempo, teve uma exposição aí na praia e estavam todas as polícias lá. E aí a polícia ambiental, se não me engano, que estava com 2 drones muito bonitos e tal, com uma tecnologia fantástica. Mas olha o que você pode fazer com drone. Análise da plantação. É um dos usos mais conhecidos dos drones. Você vai analisar a plantação, detectar praga, falha de plantio, excesso de irrigação. O drone, aliado a software para análise das imagens, tem software que analisa essas imagens que são captadas. Então, do alto, é possível se analisar inclusive a coloração da planta para detectar a presença de fungo, por exemplo. Imagine você vistoriar uma lavoura de 200, 300, 500 hectares a pé, ou você vistoriar essa lavoura com drone. É um negócio fantástico, né? Então é um dos usos que você tem para o drone. Outro uso é a demarcação do plantio. Em que área plantar? Porque você olhando do alto, você tem uma visão muito mais fácil e ágil, né? Você captar essas imagens, quais as áreas da sua fazenda que estão mais propícias para a semeadura. Você vai analisar o que é que tem naquela área, qual é o desenvolvimento e onde você vai poder plantar. Acompanhar o desenvolvimento da safra. É o que eu disse, você pega uma lavoura de 500 hectares, como é que você vai saber se aqui ela está desenvolvendo bem, mas e a 2, 3 quilômetros daqui? Sabe? O piloto vai sobrevoar a plantação, pode ser com a frequência que você pode determinar a cada semana,
captar as imagens e depois analisar cronologicamente no computador. Você vai ver a evolução que está tendo a sua lavoura. Acompanhamento de pastagem. Você precisa propriedades maiores, né? Você precisa saber quais os pastos precisam ser reformados, quais estão bons para uso. Se você precisar de uma análise detalhada, você vai escolher os pontos para você fazer coleta de solo para enviar para o laboratório. Outro uso importante é o monitorar desmatamento. Lugares principalmente de difícil acesso, com essas maquininhas você consegue ir onde está acontecendo o desmatamento, localizar precisamente e ir lá combater. Tá certo? Achar foco de incêndio. Isso hoje também é importante, né? Nós temos muitas queimadas, queimadas que são provocadas ou não, mas que você, às vezes é difícil para o ser humano acessar isso, né? Então, os drones conseguem sobrevoar esses incêndios aqui, ou não espaço aqui, para descobrir esses focos e controlar. Contar gado. Com as imagens aéreas é possível contar o rebanho sem precisar deslocar gente, peão para isso. Você já pensou? Você contar a sua boiada com um drone? Achar nascente de água, você pegar grandes áreas e pode estar em mata fechada e tudo mais, fica difícil você fazer uma investigação para você ir em locais de difícil acesso para encontrar a origem da água, mas com o drone fica mais fácil. Para você descobrir onde abrir estrada, você vai driblar o problema da mata fechada também. Você vai, com o drone, analisar onde vai ser as melhores coordenadas para você abrir essas estradas. E vigilância. Esses bichinhos foram criados para vigiar em guerra pelos governos, mas também para você vigiar áreas vulneráveis, como fronteira. E você pode vigiar, inclusive, propriedades grandes, onde você tem algum problema de roubo, qualquer coisa. Você pode ter... porque, olha, eu vi o policial que estava operando esse drone lá na praia, ele levantou, ele falou a distância que ele levanta e a distância que ele alcança de controle. É muito grande, gente. Você consegue uma rapidez na informação fantástica que permite que você já haja, né? Então, na questão da vigilância é muito bom também. Meus queridos, é o seguinte... Vamos salvar aqui. É o seguinte, quinta-feira nós teremos uma prova e segunda-feira teremos a outra prova, tá? Então, entrem no horário que eu vou disponibilizar a prova, até o final da prova vocês já me mandam e tudo mais. Outra coisa, depois nós teremos, na outra semana, será a semana... Não a semana que vem, né? Porque semana que vem ainda tem a semana de provas. Começa agora, mas depois semana que vem tem prova também. Depois a gente tem a semana de exames, para quem tiver que fazer exame, naturalmente. E depois nós temos uma semana de folga, porque coincide com o aniversário da cidade. Não sei se já passaram o calendário para vocês. Se não passaram, depois eu passo no WhatsApp. Coincide com o aniversário da cidade, que é feriado. E aí é uma semana de folga e a gente retorna às nossas atividades, salvo engano, dia 13. Tá bom? Então... prova quinta-feira agora e prova segunda-feira que vem. E rezar para acabar a pandemia para a gente ir para casa da Vânia comer churrasco, tá bom? Um beijo para todos vocês. Tchau.